Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A Lani nasceu e cresceu no interior de Minas Gerais, uma família de origem humilde. E quando as irmãs dela tinham 13 e 14 anos, a mãe dela encontrou trabalho para elas em uma outra cidade, em Vitória, no Espírito Santo. Elas foram trabalhar em uma casa de família rica e, bom, o sonho da mãe era que as meninas estudassem. Elas estudaram, uma pessoa da família que elas trabalhavam acabou indo para os Estados Unidos e levou a irmã junto, que casou, teve filho e levou ela também. A Lani acabou indo para os Estados Unidos aos 17 anos, estudou por lá, fez o ensino médio e acabou fazendo bastante coisa. Quando a irmã dela foi morar na Noruega, ela pensou em viajar e conhecer por lá, e aí começa a aventura da Lani de nômade digital. Hoje ela vive lá em Portugal e vamos ver o que de interessante ela tem para contar pra gente dessa vida de nômade. Para essa conversa de hoje, estamos, como sempre, com ele aqui, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro, e parece que estamos novamente em Portugal, né, Fabrício? Voltando, né? A gente está tentando entender o português de Portugal ainda desde aquela vez, mas como é que tá a sua compreensão aí, Lani? No começo foi um pouco difícil, porque realmente tem muitas palavras diferentes, mas agora tá tranquilo, já entendo tudo, eu acho. Bom, galera, como sempre, o nosso jabazinho aqui antes do episódio, que é só pra lembrar que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo pra aprender idiomas como russo, polonês, grego, inglês, alemão, francês e assim por diante. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Lani, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do seu background, né? Então, de onde que você é do Brasil, como que foi sua vida, né, de trabalho, o que que você fez? Eu sei que você fez intercâmbio também, os países que você passou até você chegar onde você tá agora, em Portugal. Eu nasci e cresci em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, no norte, chamada Machado Mineiro. A minha família era bem pobre naquela época, e a minha mãe, quando minhas irmãs tinham entre 13 e 14 anos, ela achou um trabalho para elas como empregadas domésticas em uma cidade diferente, em Vitória do Espírito Santo, e numa família rica. Então, tudo que ela queria era que as meninas estudassem. Alguém dessa família rica decidiu para os Estados Unidos e levar minha irmã. Tinha 19 anos na época. E depois de muitos anos, a minha irmã se casou, teve filho, teve uma vida mais estável e conseguiu me levar. E foi aí que eu fiz o intercâmbio. Eu fui para lá com 17 anos e fiz 3 anos do ensino médio lá. E aí eu decidi voltar para o Brasil porque o meu visto era de estudante, eu não podia sair do país. Então eu poderia continuar estudando lá por muitos anos, mas eu não poderia sair. Eu não queria ficar muito tempo sem ver minha família. Já tinha 3 anos, era o suficiente. Então, mas essa experiência foi muito boa, porque a minha mãe trabalhava para uma família e eles meio que me adotaram. Foi bem legal. Fiz muita coisa, porque eles me levavam pros passeios e tudo. Enfim, aí eu voltei pro Brasil. Eu queria voltar pros Estados Unidos, mas minha outra irmã decidiu morar na Noruega com o marido, e aí eu fui pra Noruega. E nessa eu comecei a gostar muito de viajar. Eu pensei em sair do país e queria ir pra Nova Zelândia, enfim. E hoje você tá em Portugal, e como que você foi parar em Portugal? Então, eu tava em uma dessas viagens, eu tava no Sri Lanka e eu conheci uma portuguesa, a gente ficou bem próximas, ela falou bastante daqui, ela adora o Porto, ela nem mora aqui, mas tá sempre aqui, porque eles têm, a família dela tem uma empresa aqui, e ela foi me ver em vários lugares, e também pela facilidade, né, porque Portugal é ainda o único país que dá essa possibilidade pra gente, de vir trabalhar aqui e conseguir o visto de residência. Quando eu tava na Europa, eu fui pra França, eu achei que fosse adorar a França, mas me decepcionei um pouquinho, e quando eu vim pra cá eu realmente gostei muito. Eu descobri que eu poderia aplicar pro visto, trabalhando online, mesmo continuando fazendo o que eu fazia. Enfim, tô no processo e tá indo tranquilo, tá indo bem. Mas você não falou pra gente ainda o que você faz. Eu dou aulas de inglês pela internet, a maioria dos meus alunos estão no Brasil. Dá aula de português também ou só de inglês? Também dou umas aulinhas de português, mas realmente a maioria dos meus alunos estão aprendendo inglês. E você começou a dar aulas quando você
você foi pra Europa? Não, quando eu voltei pro Brasil, dos Estados Unidos, eu precisava pagar as contas, né? E eu não sabia exatamente o que estudar. Eu queria ir pra universidade, mas eu não sabia o que fazer, porque eu gostava de tanta coisa e eu sempre me decepcionava. Então eu escolhi uma carreira, eu fazia trabalho voluntário pra ver se eu gostava da profissão e tal, e eu nunca gostava. E aí eu comecei um curso de aeromoça, porque eu queria viajar, mas aí os meus pais ficaram muito doentes, eu precisei cuidar deles e por isso que eu fiquei um bom tempo no Brasil trabalhando como professora. Eu dava aula em empresas. Para entrar na história da viagem, quando eu estava cuidando dos meus pais, porque eu tinha que ficar muito tempo com eles, eu queria muito, muito viajar, mas viajar para longe, assim, eu precisava de um tempo só para mim. Eu comecei a juntar dinheiro para poder fazer essa viagem. E backpacking mesmo pela Ásia, e juntei o dinheiro. Quando eu decidi sair do país, eu falei para os meus alunos, né? Alguns meses antes eu falei, olha, vocês vão ter que achar um outro professor porque eu vou viajar e quero ficar pelo menos um ano perambulando por aí. E aí um grupinho de alunos que eu tinha disseram que gostariam de continuar e se online seria uma opção. Eu não tinha pensado muito sobre isso. Aí eu pensei, se mais alunos aceitarem, quiserem tentar fazer aulas online, talvez seja uma boa opção, porque eu vou poder viajar por mais tempo, sem precisar me preocupar. E aí eu perguntei para alguns alunos, todos aceitaram. Eu não, acho que, sei lá, 2, 3 não aceitaram. E eu saí do Brasil já pagando minhas contas com as aulas pela internet. Nesse tempo você passou por quais países nessas viagens na Ásia, na Europa e tudo mais? Eu comecei pela Nova Zelândia, porque eu queria ir para um lugar bem longe de casa. Eu gostei muito da sensação quando eu fui visitar minha irmã na Noruega e a gente foi esquiar na Suécia. Aquela sensação de estar realmente longe de casa era tão boa e ver uma coisa tão diferente, né? No Polo Norte, eu falei, agora é hora de ir pro Polo Sul, né? Do outro lado. E aí eu fui pra Nova Zelândia, fiquei quase um mês na Nova Zelândia, depois ia pro Bali, mas tive um problema com a passagem, perdi a passagem, enfim, acabei indo pra Malásia, fiquei 2 meses lá, depois Tailândia, fiquei 2 meses, Camboja, 1 mês. Aí eu voltei pra Tailândia, eu gostei muito. Fiquei mais 2 meses lá, então total 4 meses na Tailândia. Depois fui pro Vietnã, ia pra China, mas como eles controlam muito a internet, eu decidi ir pro Sri Lanka, porque eu conheci a menina também que viajou comigo e ela gostou muito, aí eu fui pro Sri Lanka. E foi lá que eu conheci a portuguesa, que falou muito de Portugal, mas eu queria passar um pouquinho pela França. Eu queria ver como a França era primeiro, se eu ia gostar de ficar por lá. Aí eu fui pra França, fiquei 3 meses, viajei com o Sebastian, que também é seu amigo. Viajamos por 6 meses, depois fui pra Romênia, fiquei 3 meses lá, juntando dinheiro pra voltar pra França, fiquei mais umas semanas na França, depois fui pra Noruega, fiquei 2 meses com a minha família, fui ver todo mundo, voltei pro Brasil só pra tentar decidir o que ia fazer da vida, porque era hora de ficar quieta num canto, eu tava um pouco cansada de viajar, na verdade. Aí eu vim pra Portugal, me apaixonei e pretendo ficar aqui. Você tá com quanto tempo aí? Quase 4 meses. Você não tem previsão de sair de Portugal agora? Na verdade, eu nem posso, porque eu tô no processo de conseguir a residência e demora um pouquinho. Provavelmente, só vou conseguir sair daqui lá pra março do ano que vem. Aí eu quero viajar bastante por aqui, mas viagens curtas. Nada tão louco como ficar 3, 4 meses no país. Eu não contei quantos países você falou. Você contou, Fabrício? Não contei. Deu uns 8, 10? Não lembro. É mais ou menos isso, uns 8. Dos países que você já visitou, Lani, qual foi o país que você se sentiu mais, vamos dizer assim, deslocada culturalmente, que foi realmente um choque pra você? A Malásia, com certeza. A Malásia foi um país, assim... Eu fui pra Malásia porque, como eu perdi a passagem pro Bali, procurei a passagem mais barata que tinha fora da Nova Zelândia, e era pra Kuala Lumpur. E eu achei muito estranho a forma que as pessoas me tratavam. No começo foi até legal, né? Porque você se sente como uma celebridade, todo mundo quer te ver, quer te conhecer, mas depois de um tempo fica estranho. As pessoas... Eu andava na praia, vinha grupinhos de pessoas querendo tirar foto, eu ficava tipo 15, 20 minutos tirando foto com todo mundo. Se eu tava no restaurante, vinha também os grupinhos de pessoas querendo tirar foto. As pessoas tiravam foto de mim na rua. Uma vez eu saí do meu apartamento e tinha um menino me filmando, me seguindo e me filmando. Quando eu cheguei na Malásia, eu queria muito conhecer os locais. Então eu não fui pra hostel, eu não fui pra eventos do Couchsurfing. Eu queria ficar com o povo de lá, né? Eu queria conhecer a cultura. Eu saía sempre com o mesmo grupinho. Tinham 6, 7 pessoas de lá. E tinha um menino que sempre... Ele me chamava de Queen, porque ele falava que a minha pele era tão bonita porque eu era branca e que eu era
como se fosse uma rainha no país dele e tal. E ele se achava muito inferior, era terrível. Eu ficava tentando falar pra ele que não é bem assim. Enfim, dá um pouco de confiança, mas eu achei um pouco estranho. Mas é um país muito legal. As pessoas, elas querem ser suas amigas não pra tirar proveito de você. Elas querem realmente ficar com você, te conhecer. Isso eu achei bem legal. Ninguém fica tentando te vender nada. Eles querem te conhecer. Todo mundo se dá muito bem. Se você vê meninas de burca, outras de sainha curta, as meninas da Índia com aquelas roupas típicas lá. Enfim, todo mundo se dá bem. E eu só saía como muçulmano. E eu tinha um puta preconceito antes e conheci muito muçulmano com cabeça mais aberta do que eu. É interessante de viajar do mundo, né? Mas eu queria perguntar, como é que você ficava, né, nesses lugares? Você falou que você não queria ficar em hostel, né, Malásia, mas anteriormente você ficava mais em hostel mesmo, Airbnb? Como é que você arrumava lugar pra ficar nos países? Nem dava pra ficar em hostels porque eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que ter internet e eu ficava em guest house, Airbnb no começo bastante, depois eu descobri outros sites que eram mais baratos e melhores, mas no começo foi isso. Eu ia pros hostels só nos finais de semana, porque ainda era uma forma legal de conhecer pessoas. Estrangeiros, principalmente, imagino. No começo eu evitei muito hostel, mas depois que eu vi que não fazia muito sentido o que eu tava querendo, eu queria conhecer o local, mas sem você saber a língua, você nunca vai conhecer o local. Você conhece aquelas pessoas que nasceram lá, mas que convivem só com estrangeiros. Eles já têm uma cultura própria, não é a mesma coisa. Aí eu desisti disso, eu falei, tem como conhecer o povo eles nunca vão te tratar como um deles. Então, você sempre vai ter aquele julgamento, uma visão muito realista das coisas. Ilane, como que é conciliar o trabalho com viagens e, né, tem internet, não tem internet? Como é que você faz isso? Na Ásia era muito fácil, porque a internet era barata e muito boa, em todo lugar. Assim, eu dava aula, muitas vezes eu fiz isso, especialmente na Tailândia, nas ilhas do sul da Tailândia. Eu alugava um bangalô, uma tenda, e tinha internet lá, quer dizer, tinha sinal bom lá pra internet. Eu ficava na praia semanas sozinha, dando aula de um bangalô. Caramba. Essa parte que foi que eu mais gostei da viagem. Era internet tipo de conexão, assim, de Wi-Fi, ou era internet de celular? Dos dois. Tinha de celular e também tinha Wi-Fi. Dependia do local, né? Do hotel ou do Airbnb. Mas a internet só foi um probleminha, talvez no Camboja, um pouquinho. Mas também só fiquei lá um mês. Era complicado um pouco viajar por lá. Complicado em que sentido? Curioso agora. Eu não sei. Dois dos países que eu fui que eu gostei. Eu não sei, me deu uma sensação um pouco estranha. Foi o Camboja e o Sri Lanka. Porque são países muito pobres. E você tá viajando com pouco dinheiro e você ainda se sente rico. Assim, não é normal. É uma sensação muito estranha. E eu acho que se não for pra ir lá fazer algum projeto social, eu não vou mais, porque é muito triste. Mas você sentiu questão de falta de segurança? Você ficou com medo de viajar ou não foi isso? Não, me senti super segura em todos os países que eu fui, até no Sri Lanka, bem mais segura que em São Paulo. Então era mais a questão, tipo, de talvez ficarem olhando pra você como uma rainha? Não. Da realidade mesmo. Nem isso, porque a Malásia eu voltaria sem problemas. Foi só na Malásia essa loucura toda. Nos outros um pouquinho, mas nem de perto como na Malásia. Não, é só tristeza mesmo. Você vai num lugar onde as pessoas têm uma vida tão difícil, sabe? E você lá gastando dinheiro em festa, sei lá, não bate muito. Pelo menos no Vietnã, você via que o local tinha uma vida tranquila, tinha uma vida boa. E por causa do turismo, né, até. Tailândia, a mesma coisa. Na Malásia, antes eu achava que a Malásia é um país muito pobre. E aí, depois de um tempo, eu falei, esse povo deve viver melhor que o brasileiro. E eu olhei na internet, realmente, o índice de desenvolvimento humano é bem maior que o do Brasil. O local tem uma vida decente. Então, isso faz uma diferença muito grande. Eu só não me sinto bem. Não é que eu não queira ver pobreza, eu nasci nela. Só que, talvez por isso que me choca muito, porque eu nasci vendo muita coisa desse tipo. Quando eu vou viajar, eu queria muito realmente conhecer a cultura, as pessoas e, enfim. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E vamos lá pro nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. Olha só, a gente tá falando de um monte de países aí que a Lani passou, mas, bom, estamos em Portugal, né, Fabrício? E aí, o que você tem pra falar e trazer pra gente aí de Portugal? Pois é, já que a gente já tá agora em Portugal a segunda vez, né, eu gostaria de trazer mais uma dica musical. Dessa vez é uma coisa bem europeia, né, como a Lani viajou bastante, não só na Ásia, mas na Europa também. Uma coisa que é o festival Eurovision, né, que é o festival da Eurovisão, que é super famoso aqui na Europa. O pessoal se reúne todo ano e ele é basicamente uma competição de música, de canções entre os países. Então vai lá um representante de Portugal,
um da Espanha, um da Itália, um da Rússia, e aí eles convidam alguns países, né? Tem Israel, tem Austrália, que vem de vez em quando, e aí fazem esse concurso em um país sede, que é geralmente o vencedor do ano anterior, e aí eles competem e as pessoas votam online, geralmente, e tem os votos por país, e eles decidem quem vai ser o campeão daquele ano, quem foi a melhor música daquele ano, e é uma coisa bem tradicional aqui na Europa, no sentido que as pessoas geralmente se reúnem em casa, assim, os amigos, jovens, geralmente, e tem algumas coisas que acontecem muito, porque é uma coisa meio brega, num sentido, assim, meio clichêzão, as canções, né, que são apresentações ao vivo, que sempre tem muito fogo, muito ventilador com cabelos ao vento, então o pessoal geralmente faz os jogos aqui, que quando tiver fogo, todo mundo toma um shot de vodka, de alguma bebida que vocês escolherem. Quando tiver cabelos voando, todo mundo toma um shot. Quando tiver alguma acrobacia de circo, todo mundo toma um shot. Então, é uma coisa que foi se transformando em uma cultura jovem, mais divertida, assim, também. E eu tô falando disso porque 2 anos atrás, em 2017, Portugal foi campeão desse Eurovisão, né, do Eurovision, com o cantor Salvador Sobral, que ele cantou uma música chamada Amar pelos Dois, que é um estilo um pouco indie pop, eu poderia dizer assim, que ficou bem famoso aqui na Europa, né, devido a esse concurso, ao Eurovisão. E aí, por causa disso, no ano seguinte, o concurso aconteceu em Lisboa, em Portugal, e a minha namorada, ela tava maluca pra ir, porque ela é europeia, né, ela assiste o Eurovision desde que ela era criança, e ela sempre quis ir pra ver isso pessoalmente, só pelo bizarro mesmo, pela coisa brega, mas infelizmente não deu pra gente ir, mas fica aí a dica, Salvador Sobral com a música Amar pelos Dois, você pode ver até o vídeo da apresentação dele no YouTube, no festival do Eurovision. Ilane, conta você pra gente um pouco sobre como tá sendo a vida aí em Portugal, o que você tá gostando aí. Inclusive, a gente, acho que, eu não sei se o Fabrício sabe, mas a gente não perguntou em que cidade você vive, né? É verdade. Eu estou morando no Porto. E o que fez você se apaixonar aí pelo Porto? Eu acho que é a mistura de ser uma cidade pequena, não tão pequena assim, mas é muito turística, então tem muitos estrangeiros, dá pra praticar as línguas, né, dá pra conhecer gente de fora sempre, mas também tem muito local, então tem umas cidadezinhas mais próximas, Matosinhos, Maia, várias outras, Gaia, onde o português mora mesmo, então dá pra ter de tudo, eu adoro isso. E é uma cidade linda, linda, linda. A arquitetura, o rio, a ponte, é tudo muito bonito. O que você faz aí? O que os portugueses fazem pra se divertir? Qual que é a cultura local? Pelo que eu ouvi, o pessoal não faz muita coisa aqui não, é tipo trabalho, casa, trabalho. Mas eu sou bem animada, eu gosto de dançar, até fiz uns grupinhos, cheguei e não tinha quase nada de dança, fiz os grupinhos do Couchsurfing, já tem meu grupo de salsa, de dançar. Pelo menos algumas pessoas, os portugueses que eu conheço aqui, eles são muito animados com surf, porque tem praia aqui do lado, eles vão surfar bastante. E eu quero melhorar meu surf, porque eu mal consigo ficar em cima de uma prancha. Quando você pensa em Portugal, a gente geralmente não pensa tanto na ideia de surf, né? Mas realmente, tem várias praias. O pessoal gosta bastante, eles vão sempre. E como é frio sempre, ninguém tá com muito medo da água, não. Pode ser verão, inverno, eles são animados pra surfar. E eu queria te perguntar mais uma coisa, né, sobre toda a sua dinâmica, né, de trabalhar remotamente nesse tudo. Você já falou um pouco, né, no sentido da internet e tudo mais, mas, bom, eu também trabalho remotamente já há algum tempo e às vezes tem momentos, né, de solidão, de tristeza, que você tem que ficar basicamente, né, o dia inteiro sentado na frente de um computador, você tem que ter uma disciplina, né, para continuar. Como foi isso para você, né, de abandonar o Brasil, que você tinha alunos, imagino que mais pessoalmente, né, pelas empresas, Sim. E trabalhar remotamente o dia inteiro na frente de computador? O problema são as costas, né? Agora mesmo passei uma semana aqui sem poder me mexer quase, porque eu cheguei num apartamento novo, a cadeira era pequena, enfim, tive que comprar uma cadeira grande. Coisas que eu nunca tive que pensar muito, porque, enfim, nunca fiz esse tipo de trabalho. Você sofreu com isso da solidão ou não? Mais ou menos, porque eu queria muito ficar sozinho. Acho que quando eu comecei a viagem, tanto que eu tava sonhando pra ir pra uma ilha, pra uma praia, pra um bangalô e ficar sozinha lá por umas semanas. Eu fazia isso. Eu já fiquei 2 semanas sem conversar com ninguém. Foi na Tailândia até, porque eu comecei a entrar no negócio de meditação e tal. Fiquei apaixonada por isso. E foi um momento bem legal. Só que realmente, depois de 1 semana sozinha ou 2, eu queria falar até com os cachorros na rua, né? Então eu ia sair pros hostos e falava com todo mundo. Mas os primeiros 8 meses foram tranquilos. Porque eu sempre fui uma pessoa muito... Eu sempre fiz tudo sozinha. Sempre fui meio sozinha. Eu adoro gente, mas eu gosto muito do meu canto. Mas depois dos 8 meses, eu senti muita falta dos meus amigos.
anos em São Paulo. Muita falta. Assim, de continuar as conversas. Eu até fiz umas boas amizades na viagem. Então, tem uma menina da Inglaterra que foi me ver em vários países. Tem uma outra que eu viajei, da Eslováquia, que tá vindo aqui mês que vem. Tem a Kátia, que também foi me ver na França. Eu tive alguns amigos que fizeram esforço pra ir me ver. Ou eu ir ver eles. Então, foi legal. Lani, agora vamos falar sobre dinheiro. Você trabalha remotamente, né? Você recebe em real e aí você converte o dinheiro. E como que é viver com essa grana onde, né, você que é uma pessoa que viaja bastante, como que é a sua relação com dinheiro e viajar e morar fora? Então, eu sempre fui muito boa com planejamento. Um dos motivos por eu querer viajar, fazer essa loucura, porque eu era aquela pessoa que planejava tudo, queria sempre controlar tudo. Mas isso me ajudou pelo menos nessa parte financeira, porque eu sou bem organizada com isso. Você tem que ser, porque cada país que você vai, cada cidade, é muito fácil você se descontrolar. São sempre gastos diferentes. É complicado. Então eu tenho um aplicativo, tenho planilha, eu me organizo muito bem com os meus gastos. E sobre receber em real, realmente é muito ruim, porque você paga o IOF do Brasil, 6,38, mais taxa de conversão, mais... Agora eu tô usando o Stripe para receber o dinheiro, que é como um PayPal, só que tem mais 3%, então realmente não é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, não me falta alunos, porque no Brasil todo mundo quer aprender inglês, então, especialmente agora que eu tô na Europa, o fuso horário não é muito diferente, então, desde o começo do ano, eu não precisei nem procurar aluno praticamente. Eu sempre tive muitos alunos. Sobre o valor das coisas, na Ásia era muito barato, só que eu não tinha tantos alunos, até porque eu tava começando a desenvolver minha metodologia ainda, e o fuso horário também não ajudava. Mas, na França, foi um pouquinho mais complicado, porque é caro. Você tá viajando, você quer fazer coisa, quer conhecer gente, sair sempre. Aí fica um pouco difícil. Na Romênia foi muito fácil, porque é muito barato também, dava pra comer fora. Assim como na Tailândia. Na Ásia dava pra comer fora todos os dias, eu nunca cozinhava. É muito barato. A gente entrevistou aqui um amigo em comum até, que a Lani conhece, o Lucas, que ele mora na Tailândia agora, e ele falava a mesma coisa, que ele come todo dia fora de casa lá. Sim, e a comida boa. Mas eu sentia muita falta da nossa comida. Acho que o que eu mais sentia falta era da comida. Na Europa eu não sinto mais, porque tem tudo, né? E eu cozinho, então. Sobre os valores ainda, aqui em Portugal é muito bom. Comparado com o resto, assim, é mais caro do que a Romênia. Só que é bem mais barato que a França, a Noruega, claro, ou outros países, a Alemanha e tal. E como é que você fazia sempre com essa questão de visto, né? Você tem passaporte estrangeiro ou só brasileiro mesmo? Ah, só tem um brasileiro. E como é que era tantos meses nesses países lá? Não teve problemas, não. Não tive nenhum problema com passaporte, não. Os brasileiros podem ficar até 3 meses na Tailândia sem ter que renovar, coisa que os americanos e europeus não podem fazer. Isso só na Tailândia mesmo que funciona. E na Malásia, temos acordos com esses 2 países. Podemos ficar mais tempo. Mas o nosso visto é só ruim mesmo para os Estados Unidos, né? Mas em Portugal, por exemplo, você falou que tá dando entrada, né, no visto de permanência. Você pode simplesmente chegar aí como nômade digital, né, como um trabalhador autônomo e pedir um visto simplesmente? Olha, é que é muito complicado. Tudo que eu falar aqui provavelmente tá errado, porque não dá pra saber o que é certo e o que é errado aqui. Todo mundo vai te falar uma coisa diferente. Tanto que eu vim pensando em... Quer dizer, eu nem tava pensando muito. Eu queria achar um lugar legal pra morar, tava viajando, e se eu gostasse eu ia ficar. Mas eu não sabia se eu ia gostar de verdade. Até porque eu achava que ia ter muito preconceito e tal, mas não vi nada disso até agora. Todo mundo me trata muito bem. Sobre o visto, eles dizem que não pode fazer isso, mas todo mundo faz. Então, se você paga seus impostos direitinho, tem um trabalho fixo, tem uma vida estável, você pode aplicar sim pro visto. Isso tá na lei. Só que eles não divulgam isso porque já tem gente demais aqui, já tem brasileiro demais aqui. O problema maior que os brasileiros enfrentam aqui é conseguir um emprego decente, porque você tem que ter um contrato de trabalho. Então isso não é fácil aqui. E o salário mínimo, quase todo mundo ganha só o salário mínimo, que é 600 euros. E dá pra você só sobreviver. Olha lá. É bem baixo mesmo em comparação com outros países. Então a minha sorte foi essa, não precisei me preocupar com o trabalho. E você não precisou do contrato também? Você só fez uma declaração de autônomo ou algo assim? Sim, eu abri tipo MEI no Brasil, sabe? Okay. Abri atividade. Imprimi as notas fiscais e fui até o departamento de finanças e pedi o meu número do NIS. O engraçado é que o único documento que você realmente precisa fazer enquanto o seu visto tá válido é o CPF, o NIF, que vale como nosso CPF. É a única vez que eles olham o seu passaporte. Eu já fui nas finanças dezenas de vezes, porque tudo é muito
lento. Mas ninguém olha meu passaporte, porque já venceu. Agora eu já tô no processo, então acho que tô tranquila já. E você pensa em voltar pro Brasil por enquanto ou quer ficar por aí? Pra passear ou pra morar? Pra vida, viver. Não. Eu realmente não gostaria de viver no Brasil. Só pela falta de segurança, só por isso. O resto é muito bom, se dá um jeito. Mas a falta de segurança não me atrai muito. Eu prefiro ir pra Tailândia, pra falar a verdade. Você realmente gostou de lá? Mais ou menos. Eu gostei, mas não pelos motivos certos, eu acho. Porque é fácil e barato. E é até um pouco triste isso, porque o país meio que perdeu um pouco a cultura deles, né? Porque eles fazem tudo pros estrangeiros. Então, não é um país que eu gostaria de morar, não. Mas se for pra escolher, eu escolheria lá pela segurança só. Mais pela segurança. Porque é terrível você sentir medo. Andar na rua com medo. E era assim que eu me sentia. Talvez eu seja muito paranoica, não sei. Mas eu detesto esse sentimento. E no momento que eu não senti isso mais, nossa, eu dei muito valor. Bom, Lani, agora é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede geralmente pro convidado contar histórias engraçadas, né? Gafes, micos ou coisas bizarras que tenham acontecido com você. Imagino que nessas todas viagens tenha acontecido bastante coisa estranha com você. Quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu tava muito animada, né? Meu primeiro país, com a minha mochilinha lá, eu tava muito feliz. Aí eu chego no hostel em Auckland, eu só ia passar o final de semana lá, eu queria ir pra festinha, conhecer gente. Eu tenho uma obturação bem na frente do dente, ela caiu no dia que eu cheguei. Então eu tava com um buraco no meio dos dentes, eu não podia nem rir. Eu falei, puta que pariu, gente, como é que eu vou conversar com as pessoas? Sentei na mesa, assim, com muita raiva. O pessoal começou a conversar comigo. A minha primeira experiência de hostel também, nunca tinha ido no hostel, nunca tinha ficado mesmo no hostel sozinha. E o pessoal veio conversar comigo e parecia que eu tava tímida, porque eu não tava com vergonha de abrir a boca para as pessoas não virem meu buraco no dente. Então, eu falei um pouquinho sobre a Tailândia, né, que eu passei um tempo nesses bangalôs na praia sozinha, os meus retiros de meditação. E então, depois de 2 semanas ou até uma semana sem ver ninguém, eu saía muito feliz pros hostels. Eu cheguei nesse hostel em Pai, que é uma das minhas cidades favoritas, é um lugar muito bonito, e várias cachoeiras, tudo. E na Ásia você não faz nada sem uma moto. E eu não queria dirigir lá, porque eu nem sei pilotar moto, mas... Aí eu cheguei no hostel e tinha um americano no quarto, porque eu fiquei naquele quarto de dividir, porque eu queria conhecer gente, né? Dividia com todo mundo. Aí eu chego, tem esse americano, ele fala, olha, eu tô saindo pra ver o Hot Springs, sabe? Umas nascentes de água quente, que era um dos pontos turísticos da cidade. E aí ele, você quer vir? Eu, você vai de moto? Vou. Eu falei, nossa, é minha chance, né? Porque senão vai ser complicado. Eu não dirijo moto. E aí eu falei, tudo bem. Aí eu fui. Tinha acabado de... Eu conversei com um cara, 3 minutos. Eu fui. Aí quando a gente chega na moto, ele fala, só não tem capacete, mas é rapidinho. Eu, meu Deus, tá bom, vai. Eu nunca andei na vida sem capacete. Sentei nessa moto. Aí, 5 minutinhos depois começa a chover. Falei, agora foi. Só depois disso que eu comecei a pensar, meu Deus, eu acabei de conhecer esse cara, não sei nada dele, eu nem lembro do nome, tô na moto, sem capacete e tá chovendo. E ele falou que era rápido, mas era 30 minutos. Foi os 30 minutos mais sofridos da minha vida. Não aconteceu nada, mas eu tava assim, ou a gente ia ser atropelado porque tinha caminhões vindo, era numa rua bem perigosa, assim, e tudo é perigoso na Ásia, né? Se tratando de transporte. Mas enfim, sobrevivi, até passeamos mais depois, mas... Você tá aqui hoje. Eu tô viva. Gente... Passou de capacete depois? Passei sempre de capacete depois. Nossa, nunca faria. Ainda mais na Ásia, né? As pessoas são loucas, eles não respeitam nenhuma regra. Não existe regra de trânsito. Se cair lá, já era. Tanto que quando eu cheguei na Tailândia, o pessoal que eu tinha conhecido na Malásia me perguntou, já tem uma tatuagem tailandesa? Eu não sabia o que era. Era cicatriz. Caramba. De queda de moto. Porque todo mundo tinha acidente. Pô, bom saber. Pois é. Por isso que eu tava, assim, morrendo de medo naquela moto, aquele estranho dos Estados Unidos ainda. E aí, Gabs, já tá animado pra ir andar de motoca na Tailândia? Só se for sem capacete na chuva. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência, como sempre. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que, como vocês viram durante o episódio, é assim que a Lani ganha a vida dela, como professora de inglês e também, além disso, para as viagens que ela fez todas ao redor do mundo, tudo somente com inglês. Então vai lá em aluralinguas.com
lura.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da lura.com.br, que tem mais de 850 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.